Santa Ceia ao Senhor. Eu já te convido a abrir a palavra de Deus em João. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. João. Glória a Deus. João capítulo 11. Aleluia. João 11, versículo 1 adiante, amém? João 11, versículo 1. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 1. Vamos fazer uma leitura, irmão, desse capítulo até o versículo 44, amém? Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava o quê? Enfermo, doente. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram os discípulos: Rabi, o mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornasse para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo? Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamando Dídimo, aos seus condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha sair ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo, quando pedires a Deus, Deus te concederá. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhes ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: ó mestre, está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, e a consolavam, que Maria apressadamente e levantara a saída, seguindo-lhe, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? Disseram: Senhor, vem e vê. Um versículo mais importante: Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: vende como o amava. E alguns disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, que era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhes: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se crestes, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse-lhe: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, porque creia que tu me enviaste. E tendo isso dito, clamou com grande voz. Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o rosto em volta num lençol. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, por dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Glorifica o nome do Senhor nesta noite. Glorifica o nome do Senhor nesta noite. Amém? Irmãos, essa passagem aqui mostra que Jesus tem poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre a morte. Mas ela também revela aqui o seu amor, a sua compaixão, o seu propósito. Cada um de nós, muitas vezes até pela demora de vir, às vezes achamos que Deus se atrasou, mas eu quero te dizer nessa noite: Deus nunca chega tarde. Deus nunca chega tarde. Ele chega na hora certa. Ele não chega tarde, meu irmão. Ele chega na hora certa. E diante desse texto que nós lemos, para que os irmãos compreendessem esse milagre, esse que foi um dos grandes milagres do Senhor, que aos olhos de muito era impossível alguém ressuscitar. Nós sabemos que a Bíblia nos mostra que lá no Velho Testamento, vários profetas usados por Deus, Elias, ressuscitou um jovem. Nós sabemos também que Eliseu ressuscitou o filho daquela mulher que o acolheu, que fez uma casa para ela. Nós sabemos que tem muitos, mas o povo esquecia. Ia passando os anos e o povo esquecia do grande poder de Deus. E aqui agora vem Jesus, o próprio Filho de Deus, vem sobre a terra, realizando milagres, fazendo pessoas verem, fazendo pessoas andarem, fazendo pessoas de novo ter uma nova vida, uma nova história. Só que chegou um determinado momento que o povo viu que era Lázaro,
era o amigo de Jesus, era aquele que Jesus amava. E nós temos aqui, irmãos, dentro desse texto, várias revelações. Uma delas é que o amor não impede muitas vezes a prova nas nossas vidas. O amor que Deus tem por mim e por você não impede de eu e você passar por provações. Você sabia disso? É porque eu estou com Jesus, mas vai passar prova. Muitas vezes as pessoas idealizam isso em suas mentes. Se eu estiver na igreja, se eu estiver andando certo, se eu estiver fazendo as coisas certas, se eu estiver dizimando, ofertando, se eu estiver sendo uma pessoa boa, nada vai acontecer na minha vida. Pelo contrário, irmão. Aí que as provas vão vir. Aí que Deus vai ver que tipo de crente é você. Que tipo de adorador, de servo é você na presença dele. E aqui nós vimos esse amor. Versículo 3 ao 6 fala disso. Mandar, pois, o seu irmão, mandar suas irmãs dizer: Senhor, esse que está enfermo, aquele que tu amas. Querendo mexer, sabe aonde, irmãos? No psicológico de Jesus. Aquele que o Senhor ama está enfermo. Aquele que o Senhor tanto preza está enfermo, está doente, precisa do Senhor. Aí o versículo 4 diz: e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade, escute, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Mas para a glória de Deus. Para quê, pastor? Para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Aleluia! Entendeu? Essa provação que você está passando, essa prova que você está passando, é para a glória de Deus. É para que as pessoas enxergam o poder que Deus está derramando sobre a tua vida. Para pessoas olharem e falarem: meu Deus, ali é Deus puro. Ali é Deus agindo na vida daquela pessoa. Ali é Deus transformando, libertando, fazendo ela ter uma nova história. Então aqui Jesus estava tentando explicar isso para elas, para as irmãs de Lázaro. Ora, Jesus amava Marta, e também amava Maria, e também amava Lázaro. Jesus amava as irmãs e amava o enfermo, o doente. Mas a palavra fala: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda mais 2 dias. 2 dias no lugar onde estavam. Senhor, está enfermo. Então Jesus, irmãos, permite que a gente passe por provação. Mas essa provação que você está passando não vai ser para a tua morte. Não vai ser para a tua ruína. Não vai ser para acabar tudo. É só um processo que você vai passar na sua vida. Então, toda provação, escute isso e grave na sua mente. Toda provação que você está passando tem um propósito. Aleluia. Tudo que você está enfrentando tem um propósito lá na frente que você não entende ainda, mas um dia vai entender. Um dia você vai entender o que você está passando. Porque Jesus, ele faz isso. Ele é especialista nisso. Pega do monturo o pobre, pega do monturo, do lamaçal, e traz a pessoa para a presença dele e transforma. Então essa provação aqui que Lázaro estava passando era para a glória de Deus. Deus não abandona ninguém não, irmão. Você está lá, você acha que não tem ninguém do seu lado, mas tem. O grandão da Galileia está do teu lado. O Deus Todo-Poderoso está do teu lado. Jesus Cristo não te abandona nem por um segundo. Ele está contigo, porque Ele é um Deus onipresente, Ele é um Deus onisciente. Ele está do seu lado, sabe o que você está precisando, o que você está pensando. Amém? Então glorifica o nome do Senhor. Na provação, glorifica o nome do Senhor. Segunda revelação, a visão de Jesus, ela é diferente da minha e da sua. Ela é totalmente diferente da minha e da sua. Ao versículo 11, que diz: assim falou e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, o que ele está fazendo?
mas eu vou despertá-lo do sono. Eu vou despertá-lo do sono. E quando todos viam que era morte, Jesus viu que? Sono. A percepção de Jesus é diferente da minha e da sua. Às vezes nós estamos vendo ali que não tem jeito mais. Não tem jeito. Acabou. Encerrou aí. Mas Jesus está do teu lado falando, não acabou nada. Eu ainda vou fazer muito diferente do que você está pensando. A tua história não tem um ponto final. Talvez estão tentando colocar só uma vírgula, mas depois da vírgula continua. A história não termina. Só termina quando dá um ponto final. E para Jesus é o único que pode dar um ponto final na minha vida e na tua vida aqui na terra. O diabo, ele não tem poder de tirar a minha vida e sua vida. Só Jesus, só o Senhor Jesus. E aqui está dizendo, ele está dormindo. Então parece que é o fim, mas é só uma pausa. Muitas vezes só está dando uma pausa. Espera aí, você chegou até aqui, mas agora eu vou pausar onde você está, porque você não pode continuar, você não pode passar para diante. Eu preciso te ensinar que você precisa voltar para o ponto de começo, para que eu volte agora a fazer a tua história diferente. É a mesma coisa, irmão, que você está escrevendo aqui, ó, e quando você vê um erro, não tem como apagar, porque você está escrevendo com a caneta. Se passar o corretivo, ainda fica manchado. Então você muitas vezes você pega a folha assim, embola e joga fora. É o que Jesus faz. Você está tentando escrever a sua própria história, mas Jesus vê que está tudo errado. Jesus pega lá, rasga e joga fora. Começa de novo. Começa do começo. Começa do começo. Que agora quem vai conduzir a tua vida sou eu. Quem vai escrever a tua história na ponta do teu dedo é Deus. Amém? Quem quer uma nova história, levanta a tua mão. Quem quer uma nova história na tua vida, levanta a tua mão. Fala, Jesus, eu preciso que o Senhor escreva uma nova história na minha vida. Declara isso aí no teu lugar, irmão. Declara. Então, confie, irmão. Confie, irmão, com toda a tua fé na visão de Deus. Confie na visão do Senhor. Mesmo que pareça que está tudo perdido, mas confie em Deus. Terceira revelação. Jesus se importa com a minha dor e com a sua dor. Ele se importa, irmão. Olha o que fala o versículo 33. Jesus, pois, quando viu chorar, e também quando viu os judeus que estavam ali, aquela multidão chorando, junto com as irmãs de Lázaro, todos estavam chorando pela morte dele. A palavra fala que, Senhor, você vê e vê. Aí Jesus fala no versículo 35, a palavra fala, Jesus chorou. Jesus chorou. Irmãos, um Deus chorou pela situação daquele homem. Jesus, muitas vezes você está aqui angustiado, triste no seu quarto. Você está chorando, as lágrimas descendo, molhando o teu rosto. E a palavra fala que Jesus, ele chorou. Então nós conseguimos imaginar que do nosso lado tem um Deus que chora comigo, com você. É um Deus que vê o que eu estou passando, as aflições que eu estou passando, e também está ali compadecendo com a minha dor, com o meu sofrimento. Então Jesus, ele chora quando você está chorando. Quando ele vê que as lágrimas que estão descendo são lágrimas sinceras, lágrimas verdadeiras, lágrimas de uma pessoa arrependida. Muitas vezes é uma pessoa que está tão aquebrantada na presença de Deus, que não consegue conter, que não consegue segurar as lágrimas, mas lágrimas vão descendo. Por quê?
Jesus faz isso conosco. Ele sabia, irmãos. Ele sabia que Lázaro iria ressuscitar, porque ele tinha poder para isso. Mas a palavra fala que ele chorou. Então ele mostra muitas vezes para mim, para você, que ele tem um lado humano, um lado compassivo. Jesus, ele foi 100% humano e 100% Deus aqui na terra. Então Jesus sentiu dores, como eu sinto quando você sente. Então não ache que a tua dor é maior que a do outro. Não ache que teu vizinho está sofrendo mais que você, ou que você está sofrendo mais com o seu vizinho. Cada um passa por uma situação diferente na vida. Cada um passa por situações muitas vezes difíceis a ser resolvidas. Mas quando Jesus chega, a história muda, porque Ele se importa com a minha dor e com a sua dor. E Ele sente com o que eu estou sentindo, irmão, o que você está sentindo. Amém? Aí a outra revelação é que ele fala bem assim, ó, no versículo 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Tirai a pedra. Irmão, antes do milagre acontecer na minha vida e na tua vida, é necessário tirar a pedra. É necessário tirar as pedras de tropeço. É necessário tirar as pedras que nós se ajuntamos em meio à caminhada. Muitas vezes nós estamos juntando pedra daqui, pedra dali, e daqui a pouco se transforma numa muralha que é incapaz de eu avançar, de eu seguir em frente. E naquele momento aquele homem estava lá dentro da caverna e tinha uma pedra enorme. E Jesus fala: tirai a pedra. É o que Jesus está pedindo para você e para mim. Tira a pedra. Tira essa pedra do teu coração. Tira essa pedra de impedimento, de tropeço. Porque muitas vezes, irmãos, tem pessoas que têm vários tipos de pedra. A pedra da incredulidade, de não crer que é capaz de Jesus fazer esse milagre. Muitas vezes a pessoa tem a pedra do medo, de ter medo de que possa acontecer lá na frente, com medo de prosseguir, de ir para frente e falar: não, lá na frente eu posso me dar mal, lá na frente as coisas podem não ser de acordo com o que eu já estou pensando aqui. Mas é você colocar a tua vida na mão de Deus e permitir que Ele conduza a sua vida. Tira o medo. E a pior pedra, sabe qual é, irmão? A pedra do orgulho. Pessoas orgulhosas, pessoas que não dão o braço a torcer, pessoas muitas vezes que estão ali: não, eu penso assim, vou fazer assim, e não, a sua opinião não vale nada para mim. Fica aí na sua, fica no seu canto, deixa eu aqui. É assim mesmo, Deus. Se eu me lascar lá na frente, é eu que estou lascado. Fala, Deus. É, irmão. Pessoas orgulhosas, que não gostam de ouvir conselhos, pessoas que não gostam de ouvir a verdade, que a verdade é isso aqui, ó, é a palavra de Deus, que quando ouve a verdade, enche igual aquele sapo, sabe? Quer bater em todo mundo. Eu sou sábio, eu que sei a palavra, você não sabe de nada, eu estudei. Não. Orgulho, orgulhoso, orgulhosa. Então tem que tirar essa pedra da sua vida, porque isso, escute isso, isso impede o agir de Deus na sua vida. Naamã só foi curado daquela lepra depois que ele deixou quebrar o orgulho. Ele queria entrar no rio limpinho, bonitinho. Ele queria entrar no rio onde não tivesse nenhum cisco no rio. Aí Deus fala: bote para o pior rio que tem. Bote ele para entrar no rio mais sujo que tiver. E ele quebrou o orgulho. Ele chegou lá, mergulhou 7 vezes. Quando voltou, a pele estava limpa como a de um bebê. Então tem que quebrar o orgulho. Essa
pedra de orgulho. Amém? Para que o milagre aconteça na sua vida. E a última revelação, irmão, é a voz que chama para a vida. A voz que chama para a vida. Versículo 43 e 44. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, veio para fora. E o defunto saiu. E Jesus falou: tire tudo que está atando ele, tira tudo que está segurando ele, que está amarrando ele, arranque tudo do corpo dele, porque agora ele está vivo. É assim que Jesus faz comigo e com você. Tem coisas nos prendendo, tem coisas nos amarrando, tem coisas nos segurando. Aí Jesus fala: vai lá, arranque tudo. Arranque tudo. Mas o mais importante aqui, sabe o que é, irmão? A voz de Jesus. Aqui Jesus gritou, mas não por gritar. Ele liberou assim, ó, uma palavra de vida. Lázaro, vem para fora. Saia dessa prisão. Saia dessa caverna. Saia desse lugar em que você se encontra morto. Jesus está falando aqui nesta noite. Tem pessoas em cavernas, presas, amarradas, atadas como esse homem estava. E Jesus fala: Ivan, vem para fora. Irmã Eliane, vem para fora. Patrícia, vem para fora. Jesus nos ama tanto, irmãos, que Ele chama nós pelo nome. Ele não precisa terceirizar o meu milagre, o seu milagre para as pessoas, não. Ele, quando chega, ele chega diretamente e fala: vem fulano para fora. Vem, saia da morte, vem para a vida. Saia da morte e vem para a vida. Foi o que ele estava falando com Lázaro. Vem para fora. Sai do lugar de destruição, de derrota, de fracasso, de ruína, e vem para fora. Então a voz de Jesus, irmão, a voz de Jesus, ela é mais forte do que a morte. Imagina aí. A morte te derruba. Aí vem o Senhor e fala: ressuscita. Quem é mais forte? A morte ou a voz de Jesus? Para qualquer situação, isso entra, isso cabe. Meu casamento está morto. Meu casamento sai para fora. Venha ter vida de novo. Meu filho está morto nas drogas, perdido no mundo. Chame pelo nome, o nome do seu filho. Venha para fora agora. Venha para a presença de Jesus. Venha de encontro ao Cristo vivo. Use, irmãos, use esse termo para aquilo que você acha que já está morto, que já está acabado na sua vida. Amém? Então essa história, irmãos, nos ensina o amor de Deus, que o tempo é dele, que Jesus chora conosco e que Ele ainda nos chama para ter vida com Ele. Aleluia. Amém? Quem gostou dessa mensagem? Então guarde nas tábuas do teu coração. Deixe essa mensagem penetrar e fazer morada em você, assim andar com Cristo Jesus mais e mais na sua vida. Amém? Eu convido aqui a Bispa Amélia para ministrar a ceia nessa noite. Amém? Que ela fique na dispensação do nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Boa foi esta